Senhor presidente, senhores senadores, senadora Zenaide, senadores que são dos gabinetes, servidores, telespectadores. Eu produzi uma pequena obra aqui pela Gráfica do Senado, que eu intitulei de Série Histórica da Educação, o resgate do abandono do ensino público brasileiro. Então, esse trabalho foi prefaciado pelo excelentíssimo e ilustre e nobre senador Cristóvão Buarque. E, na realidade, todos esses aqui vieram depois de discursos que pronunciei aqui no Senado, e preparados esses discursos com minúcias e sabedoria pela consultoria legislativa do Senado. Então, todos eles não foram preparados por mim, foram preparados, muito bem feitos, pela consultoria do Senado, a quem eu agradeço pela competência. É um pessoal altamente treinado, capacitado, que nos dá esse suporte técnico maravilhoso. Então, aqui nesse meu material, eu apresento assim, alguns comentários, e dentre eles eu destaquei pouquíssimos aqui. É verdade que o Brasil conseguiu levar mais crianças para a escola nas últimas décadas. É verdade. Aumentou muito o acesso à educação. No entanto, o crescimento foi rápido, mas feito sem qualidade. Sem qualidade, todos nós sabemos. O resultado é que a educação básica, o ensino fundamental e médico é ruim no país. As crianças não conseguem aprender e a escola não cumpre a sua missão de ensinar. O foco no aprendizado não é a principal missão da escola brasileira, infelizmente. É preciso ressaltar experiências positivas, isoladas em muitos municípios brasileiros, por causa dos seus prefeitos, seus secretários, da sociedade, dos diretores de escola, em municípios e estados do nosso país. Tem excelentes exemplos, excelentes exemplos. O caminho é o de melhorar a qualidade dos nossos professores, que eu julgo ser muito importante, que é o elemento central da escola, é o professor. Professor capaz de transmitir conteúdos adequados, segurar a atenção do aluno, passar uma mensagem positiva e o aluno aprender. Chegamos ao fim desses quase 200 anos de viagem pela história da educação no Brasil independente. A independência, chegando aí, 2022, 200 anos de independência. E a desigualdade e a exclusão social foram marcas do modo como a educação tem sido tratada ao longo da vida do país como nação independente. É uma pena, uma tragédia. Isso não significa a razão para desânimo. São muitos casos de países que tiveram situação muito ruim na educação e na economia ao redor do mundo, mas que conseguiram transformações animadoras após poucos anos de colocar a educação como prioridade. Aqui mesmo no Brasil temos centenas de casos a comemorar em municípios do Nordeste, entre eles, muito do Nordeste, aqui no Centro-Oeste, no Espírito Santo e assim outros, o Sudeste brasileiro. Aqui mesmo, creio que podemos dar esse grande salto em direção ao futuro. É possível. No entanto, não é admissível que não façamos isso com a urgência que o caso exige. Não tem como. O objetivo anunciado por Bernardo Pereira de Vasconcelos, que foi senador do Império, em sua carta aos senhores eleitores da província de Minas Gerais, ele disse o seguinte: ler, escrever, contar e gramática da língua pátria deve ser o primeiro estudo de todos os membros de uma nação. Esta aplicação é a mais essencial. Passaram 192 anos do separo dessas palavras. 192 anos que Bernardo Vasconcelos, senador do Império Brasileiro, não podemos esperar nem mais um dia para transformá-las à realidade para o nosso povo. Muito bem. O direito à educação foi expressamente reconhecido na Carta de 88. Está bem claro, né? Muito claro. E como um dos direitos sociais
qualificado como direito de todos e dever do Estado e da família. Uma regra que não poderia ser descumprida e nem recusada por ninguém, nem pelo Ministério da Economia, nem pelo Presidente da República, nem pelo Ministério da Educação. Isso é uma regra básica, direito de todos, a educação é direito. Isso lá em 1948, na Declaração Universal dos Direitos do Homem, já previa isso, educação como direito de todos no mundo. Muito bem. E aqui no Brasil é de praxe descumprido até a Constituição, todos os seus artigos. Lá no Brasil, lá em 1934 e 1946, já havia reconhecido esse princípio da educação como direito na Constituição de 34 e de 46. Ulisses, no dia da promulgação da nossa Carta Cidadã, ele, no seu discurso, que ele é vibrante, com frases de efeito, Ulisses falou o seguinte: a cidadania começa com o alfabeto. A cidadania começa com o alfabeto. Falava de Ulisses no seu discurso magnânimo de entrega da Constituição brasileira em 88. A norma é genérica, os princípios, eles são genéricos, detalhistas, retóricos, que infelizmente desde 34 prevista a Constituição e nunca cumprido na totalidade. Portanto, letras mortas. Tudo de bom e do melhor está na Constituição brasileira. Tudo de bom e do melhor. Tudo. Previsto nos artigos 205 até 214. E as emendas constitucionais subsequentes que entraram aí para encaixar mais ainda conteúdos importantes. A emenda constitucional 14 de 96, portanto, tem 14 anos. Tem 14 anos, de 96, criou o Fundef, João Calmon, Fundef. O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério, estipulando vinculações. Essa lei foi importante, com todo o trabalho, anos e anos de labutas para criar essa vinculação. Foi fechada a Emenda Constitucional 14 de 1996. Já a Emenda Constitucional 53, a 53, de 2006, ela criou o Fundeb, que ela já concentrou o Fundo de Manutenção da Educação Básica. Ela inclui a creche, a pré-escola, o ensino fundamental, o ensino médio, o ensino profissional, a educação de jovens e adultos, no Fundeb, todos inclusos no Fundeb. É uma abrangência fantástica. Final deste ano é a data limite. Agora, dezembro, é a data limite do Fundeb. Se não for aprovado nada, o Fundeb, essa emenda constitucional, ela morre, ela acaba. Aí não tem mais garantias de financiamento da educação básica no Brasil. E com isso, há um esforço grande aqui do Senado, e nós temos aqui uma pessoa, um ilustre senador, né, que é o Flávio Arnes, que representa o Senado lá na comissão da Câmara, para ir acompanhando, para quando chegar aqui já está tudo mastigado, tudo já explicado para a Comissão de Educação nossa aqui do Senado. É uma queda de braço terrível entre a equipe econômica e o Congresso Nacional. Mas nós estamos em outro país brigando, guerra do Paraguai, aqui nós estamos brigando, assim, a equipe econômica contra o Congresso Nacional, que quer um ajuste adequado, que coloque recursos adequados para a educação básica, e sempre há um contraponto negativo da equipe econômica no investimento, dos maiores investimentos para o desenvolvimento do país, que é a educação. Mas o que deseja a nossa proposta do Fundeb atual? Que ele seja definitivamente constitucionalizado, sem prazos. O Fundeb deve estar na Constituição sem prazos, né? 10 anos, 14 ou 20 anos, ele tem que ser estabilizado, perenizado. O Fundeb como um financiamento garantido. Não é? Que se aumente a participação complementar da União, que hoje ela é fixada em 10%. Do bolo do Fundeb, 10% da União, para complementar
os recursos daqueles estados que não conseguem atingir o custo aluno qualidade inicial. Então, vai lá o dinheiro complementar da União para essa finalidade. Mas não estão aceitando que aumente, que a Dorinha, lá a deputada Dorinha e o Flávio e os deputados consigam colocar 15%, 20% em 10 anos, 15 anos, 20 anos para frente. 0,5% ao ano, 1% ao ano. A coisa bem lentinha, que não vai quebrar o país de jeito nenhum. Mas certo é que não tem brecha, inclusive a coisa está radicalizando. Está ficando feia essa questão do Fundeb. Que se defina e cumpra os custos de aluno, qualidade, custo aluno qualidade, o custo aluno qualidade inicial, quanto é o necessário, senador Paulo Paim, para um aluno, quanto custa esse aluno, o dinheiro para um aluno, para que ele seja dignamente educado, não só com um professor bom, de qualidade, mas com uma escola adequadamente equipada, com biblioteca, laboratórios, com o necessário para que o aluno consiga aprender adequadamente. A cooperação entre os entes federados, nós queremos isso, uma cooperação maior entre os entes federados, que se aumente a participação da União no bolo, do financiamento. Em 2016, senhor presidente, o Brasil investiu 6% do PIB em educação, mas é educação superior e educação básica. A educação superior desses 6% é um valor excelente. É maior que o Chile, Bolívia, Colômbia, Chile, México, Estados Unidos, o Brasil, 6% do PIB educação. Mas aí, só a educação superior, ela absorve quase 75%. E o restante para a educação básica. Então, foram 117 bilhões no ano básico do ano de 2017, 2018, aproximadamente. 117 bilhões o valor do orçamentário do fundo. De 75 bilhões foi para o ensino superior e 34 para a educação básica. Sendo que na educação superior nós temos 8 milhões de alunos e na educação básica nós temos quase 50 milhões de alunos. O aluno de ensino da educação superior custa 3 vezes mais que um menino da educação básica. O financiamento da educação é um instrumento de garantia material para a realização do direito à educação, para o planejamento da educação no curto, médio e longo prazos. O Congresso e a sociedade devem fiscalizar realmente se esses 6% são integralmente destinados à educação. Que tem muitas manobras, o Paulo Paim sabe disso, muitas manobras com orçamentárias, ou ele superestima a despesa e subestima a receita. Algumas jogadas orçamentárias, com isso, para pagar menos para a educação e mais para juros. Então, isso tem. Tem também os créditos complementares. Tem o Fundo Social de Emergência, criado por nós em 94, né, Fernando Henrique, que hoje é DRU, né? DRU. Na época, eu lembro, da questão de justiça, o senador ACM foi um dos articuladores. Foi verdade. Esse fundo social daquela época puxava dinheiro da educação. Ficava retido sem gastar. 15%, 20% não mexia, ia para lá, para aquele bolo. E faltava para a educação. São jogadas que vão se fazendo, como, por exemplo, pagamento de juros, né? E tira do direito da educação. O Congresso deve ficar vigilante para tudo isso, além de sonegação, renúncia fiscal e outros itens mais. Então, senhor presidente, é um assunto muito importante, essa questão do financiamento da educação, dessa garantia. É indispensável, os estudos, a literatura é vasta, é uma necessidade grande. Não temos recursos, é o que diz a economia, não temos recursos para dar condição da educação de qualidade ao povo brasileiro, aos meninos brasileiros. Não temos recursos. De forma que a educação tem que ir devagarzinho. E de jegue. Não tem recurso, a educação vai como pode, gota a gota, passo a passo, e assim vai andando. Mais 200 anos
de Brasil independente para frente, sem que a educação realmente reaja adequadamente. O que a gente pode fazer, gente? O que nós podemos fazer para dar uma catracada nessa situação? Para que, de fato, a coisa reaja e saia do meu discurso, de tantos discursos, de tantos artigos escritos nos jornais, na internet, comentários mais diversos. Aumentar ainda mais a participação percentual do PIB? É uma pergunta que eu faço. Desbalancear a relação do investimento público da educação superior, 3:1 para a educação básica, mexer nessa equação. Focar na preparação do professor a partir da sua formação, preparar o professor desde lá do curso de pedagogia, porque os estudos têm mostrado aí que as notas piores do IDEB, as piores notas, é que vão para o curso de pedagogia, mais fraquinhos. E, logicamente, tem professores com 4 anos, pedagogos, que não conseguem segurar sala de aula complexa como é hoje. Rever critérios salariais dos professores e de que forma nós vamos ter que rever para valorizar o professor de fato, sair desse discurso. O papel dos tribunais de contas, para observar, os tribunais de contas estão perto, estão lá controlando os municípios, observar o gasto do aluno e a qualidade da educação. Eles têm ótimos técnicos, pode observar isso e cobrar resultados positivos dos prefeitos ainda mais. Não é? Isso é fundamental. Como tem feito estados como o Ceará e o Pernambuco, eles recebem até a complementação. O recurso dele não dá para atender o custo aluno inicial. Então vai um dinheirinho para mais uns 10 estados brasileiros, Alagoas e outros, não é? Para complementar lá o básico do básico. Então, assim, os tribunais de contas têm que observar isso. E despolitizar. Diretor de escola não é para ser nomeado por vereador, não. Diretor de escola, secretário de educação, não é para ser nomeado por deputado, senador, deputado estadual, quem quer que seja. Não. Tem que ser qualidade. O diretor, o secretário de educação tem que ser uma pessoa de notório conhecimento na área de educação. Não é improvisar qualquer um assim, um cabo eleitoral para fazer campanha, de jeito nenhum. Não é? Então, eu acho que esse é o papel nosso aqui do Congresso Nacional esse ano, e eu estou preocupado em a gente não votar essa alteração. Está quase pronto o relatório, nós temos que criar um ambiente político. O Rodrigo Maia, lá na Câmara, o presidente, já falou que ele vai votar o relatório da Câmara. Só falta o Davi Alcolumbre também falar aqui que ele vai votar o relatório, a proposta do Fundeb do Congresso Nacional. Assim sendo, senhor presidente, muito obrigado pelo espaço. Agradecido.